Você estudou, se dedicou, abriu mão de noites de descanso, de encontros com amigos e de momentos com a família. Você sentiu na pele a ansiedade de estar diante de uma prova que poderia mudar sua vida. Mas, quando o resultado saiu, veio o silêncio duro da realidade. Seu nome não estava na lista. A sensação que invade o peito é de frustração, como se todo o esforço tivesse sido em vão. O coração aperta, a mente grita: por que eu não consegui? O que me faltou? Será que eu não sou capaz? E nesse instante, você sente vontade de desistir. Mas eu quero te dizer, não é o fim. O fato de você não ter passado agora não significa que você não vai alcançar a vitória. Muitas vezes, a vida coloca diante de nós uma pausa, não uma sentença. Pense comigo. José, vendido como escravo, parecia condenado a nunca mais sonhar. Mas foi justamente na humilhação que Deus o preparou para a exaltação. Da prisão, ele foi levado ao palácio. O mesmo pode acontecer com você. O não de hoje pode ser o treinamento secreto para o sim de amanhã, porque a derrota, quando aceita com humildade, se transforma em semente de sabedoria. Talvez você ache que está atrasado, que outros já conseguiram, e você continua patinando. Mas lembre-se, cada história é única, e Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando em silêncio. O fracasso não define quem você é. O fracasso é apenas um capítulo da sua jornada. Você ainda tem páginas inteiras a serem escritas, e elas podem ser muito mais gloriosas do que você imagina. Agora, feche os olhos e se lembre de todas as noites em que você acreditou que valeria a pena. Todo esse esforço não desaparece. Ele está dentro de você, moldando o seu caráter, fortalecendo sua fé, tornando você mais resistente. Cada vez que você levanta, mesmo depois de cair, você está mais preparado para quando a oportunidade certa chegar. Quantos não também Jesus enfrentou? Quantas vezes ele foi rejeitado, humilhado, desacreditado e ainda assim não desistiu da missão? Porque sabia que a cruz não era o fim, mas o caminho para a vitória. Então, não permita que esse resultado negativo roube o propósito que Deus colocou em você. Você foi chamado para algo maior. Pode ser que essa prova não tenha sido a sua, mas a sua hora vai chegar. E quando chegar, você vai olhar para trás e entender por que precisava passar por esse momento. A dor da reprovação é real, e eu não quero diminuir o que você sente. Mas também é real a esperança que renasce quando você escolhe acreditar de novo. Muitas vezes, o que parece atraso é apenas Deus alinhando as peças. Talvez Ele esteja te dando mais tempo para amadurecer, para fortalecer sua mente, para ajustar seu coração. Porque não basta passar em uma prova, é preciso estar preparado para sustentar o peso da vitória. Então, antes de pensar em desistir, faça isso. Respire fundo. Reconheça sua dor, mas não se entregue a ela. Levante-se mais uma vez, ainda que devagar, ainda que com lágrimas nos olhos. Lembre-se, cada queda é um convite para recomeçar com mais sabedoria. Você não está sozinho nesta caminhada. Há milhares de concurseiros que também sentiram o gosto amargo da reprovação, mas que continuaram, e hoje vivem o sonho que um dia parecia impossível. E mais importante, Deus está ao seu lado. Ele conhece cada página da sua história, cada lágrima que caiu, cada oração feita em silêncio. Nada passou despercebido diante dele. Ele sabe que você pode muito mais do que imagina. E talvez você ainda não tenha passado, porque ele está reservando um lugar maior, uma bênção que vai surpreender você. O tempo de Deus não é o nosso. Às vezes, o que mais precisamos aprender é paciência, porque esperar não significa perder. Esperar é confiar que o melhor ainda está por vir. Então, da próxima vez que olhar para o resultado e não encontrar seu nome, não se desespere. Lembre-se que cada não é apenas um desvio que te conduz ao verdadeiro sim.
Pense nos atletas que treinam por anos antes de subir no pódio. Pense nos escritores que enfrentaram dezenas de rejeições antes de publicar um livro. Pense nos músicos que foram ridicularizados antes de brilhar nos palcos. A vitória sempre exige perseverança. E você já provou que é capaz de perseverar, porque, mesmo sem o resultado que esperava, você ainda está aqui, ouvindo essa mensagem, procurando forças para continuar. Isso já é vitória. Então levante-se, trace um novo plano, ajuste sua estratégia, identifique seus pontos fracos e transforme-os em sua fortaleza. Lembre-se, a prova é apenas uma etapa. O chamado que Deus tem para você é muito maior. E se hoje você não passou, é porque a vida está dizendo, ainda não. Continue. Não interprete o silêncio como abandono. Interprete como cuidado. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E a porta que Ele abrirá para você será perfeita, no tempo certo, da forma certa. Agora, guarde essa verdade. Você não é o seu fracasso. Você é a soma da sua fé, da sua coragem e da sua capacidade de recomeçar. Um dia, você vai contar a outros como foi difícil suportar a espera, mas também como foi recompensador permanecer fiel. E quando esse dia chegar, a sua vitória não será apenas sua. Ela será testemunho para muitos que hoje, como você, pensam em desistir. Então, não desista. Respire, recomece, confie, porque o melhor ainda está por vir. Que essa mensagem seja como uma chama reacendendo dentro de você. O tempo da exaltação vai chegar. Continue acreditando, continue lutando, continue estudando. E quando a vitória chegar, você entenderá. Cada lágrima valeu a pena. Porque quando o mundo diz não, Deus sempre tem um sim reservado para você. E é nesse sim que a sua história vai mudar. Não foi dessa vez, mas ainda vai acontecer.